para gravar. Vamos dar continuidade à correção dos exercícios do capítulo 5. Vamos lá começar pelo 1. Capítulo 1, capítulo 5, questão 1, tá? Ó, questão 1. A gente deixou para falar essa semana porque o penúltimo tópico que nós trabalhamos no capítulo foi justamente sobre IDH, tá? Por isso que a gente deu uma pulada aí nesse número 1, como a gente pulou também outras questões que a gente vai corrigir hoje, beleza? As classificações do IDH, quando a gente fala de classificações do IDH, atualmente o IDH é dividido em quatro faixas. O IDH baixo, né, que vai até 0,549. O IDH médio, né, países de médio IDH, né, ó, IDH baixo, IDH médio, certo? Que vai, né, dessa faixa até o 0,69. Nós temos de IDH elevado, tá bom? Que vai de 0,7 até, né, 0,8. É importante perceber porque o Brasil está aqui, ó. O Brasil está nessa faixa, tá? Como a gente viu no vídeo. Beleza? O Brasil hoje está aqui. E nós temos os países, né, de IDH muito elevado que estão acima de 0,8. Lembrando sempre que o IDH é um índice que vai de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior. Então, aqui nós temos o IDH. Tá legal? Deixa eu melhorar isso aqui que ficou. Opa! Nós temos aqui o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é utilizado pela ONU desde o início dos anos 90 como o principal mecanismo de análise sobre o grau de desenvolvimento dos países. Até aquele momento, utilizava-se muito, né, o PIB per capita. O PIB per capita, assim, ele dá não é que o IDH chegue próximo, né, à fidelidade, mas é muito mais próximo, né, do que você utilizar apenas um fator econômico para aferir o grau de desigualdade, de desenvolvimento, né, melhor dizendo, dos países. Quando você fala de renda apenas, cara, você pega países como o Brasil, que é um dos países de maior concentração de renda do mundo, você tem dados ilusórios. Então, por exemplo, a renda per capita do Brasil ultrapassa 15 mil dólares. Né? Então, assim, é muito desigual. O IDH, ele diminui um pouquinho, ele se aproxima um pouco mais da realidade, porque ele utiliza, além do fator renda, ele utiliza também a escolaridade e utiliza a expectativa de vida. Foi como nós vimos no vídeo. Né? Como nós vimos no vídeo. Tá? Então, esses são os componentes do IDH. Um econômico e dois sociais. Tá certo? Gente, é importante não confundir com o índice de Gini. Tá? Quando a gente fala do índice de Gini, a gente precisa entender que o índice de Gini tem esse nome, né, devido ao matemático italiano que foi o responsável pela elaboração desse índice. Ele também é um índice que vai de 0 até 1. E ele é utilizado para aferir o grau de desigualdade de um país ou de uma região. O problema é que quanto mais próximo a 1, pior. E quanto mais próximo a 0, melhor. Ou seja, quanto mais próximo a 1, maior a desigualdade. Desigualdade é refletida em consideração fundiária, consideração de renda, dificuldade de acesso a serviços públicos, certo? E quanto mais próximo a 0, menor, né, é a desigualdade. Então, melhor são esses indicadores socioeconômicos. Então, reparem que é inverso, né? E o Brasil hoje é o 9º país mais desigual do mundo, certo? E aqui no IDH a gente está falando que o Brasil ocupa atualmente uma posição de 79ª posição, tá? No ranking do IDH. Então, o Brasil hoje, né, é vista como a 10ª economia do mundo, perdeu posições significativas aí nos últimos anos e ocupa a 79ª posição, uma contradição absurda, né? É um distanciamento absurdo. Aí é aquela frasezinha que eu pedi para vocês guardarem: crescimento econômico não é igual a desenvolvimento, né, socioeconômico, ele não se reflete diretamente. Cara, e o índice Gini deixa claro isso, né? O Brasil era o 10º país, até 2 anos atrás, mais desigual, hoje ele já ocupa a 9ª posição.
Olha só que loucura. É um dos mais desiguais do mundo, tá? Em relação ao texto, é correto afirmar que nós temos aqui o órgão responsável pelo estudo é o PNUD, perfeito, né? O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, beleza? É o órgão das Nações Unidas responsável por coletar, por aferir e por apresentar o ranqueamento e os dados, né, analíticos de cada país participante. O Brasil encontra-se no Grupo de Desenvolvimento Humano Médio? Não, alto, tá bom? Alto. O órgão responsável pelo estudo é o Banco Mundial? Não. O que acontece? O Banco Mundial também participa, uma vez que ele é uma das fontes para coleta de dados econômicos, né, que são utilizados aqui, ó, na renda, tá? Que vai ser utilizado aqui na renda, beleza? Hoje em dia se utiliza a renda nacional bruta, não mais o PIB per capita. É assim, o que é o PIB? O PIB é o somatório de todas as riquezas produzidas por um país durante um período. No IDH utiliza-se o PIB anual, que é dado em dólar, tá bom? E o Banco Mundial utiliza-se, né, assim, um dos grandes fornecedores dessas informações. Assim, em termos muito didáticos, a grande diferença entre o PIB per capita e a renda nacional bruta per capita refere-se que no PIB você não entra capital especulativo, não entra capital financeiro. Já na renda nacional bruta entra isso, inclusive, né, os volumes de capitais que chegaram que chegam, né, num país bacana, frutos de investimentos. Então já temos um equívoco aqui, o Brasil encontra-se no Grupo de Desenvolvimento Humano Elevado, tá certo? O órgão responsável pela elaboração do estudo é o PNUD, perfeito, tá? O Brasil encontra-se no Grupo de Desenvolvimento Humano Elevado. Então nós temos aqui uma questãozinha da SPM que necessitava de você conhecer determinadas características do Brasil e aspectos básicos, né, sobre o indicador do IDH. Legal? Gente, alguma dúvida sobre a questão? Não? Beleza. A 2 nós corrigimos semana passada. A 3 nós corrigimos semana passada. Vamos agora para 4. As 20 aglomerações mais populosas do mundo. Então, gente, quando a gente fala de aglomerações mais populosas do mundo, vamos adiantar um conceito que é trabalhado na geografia humana, mais precisamente na parte, né, de urbanização, que é o conceito de megacidade. Esse conceito aqui de megacidade, ele começou a ser utilizado em relatórios da ONU no início dos anos 90, tá? Referindo-se justamente a essas grandes aglomerações urbanas, megacidades, tá? Então, megacidades é um termo, né, quantitativo apenas, que se refere às aglomerações com 10 milhões ou mais de habitantes. Então, a gente está falando aqui, ó, aglomerações que ultrapassam 10 milhões de habitantes, tá bom? São chamadas de megacidades. Dentro desse aspecto mais recente, tá? O que a gente pode perceber? Que as megacidades, são todas essas aqui representadas, ou todas essas 20 são classificadas como megacidades, a grande maioria dessas megacidades estão concentradas, bem escrever errado aqui, ó, escrever com o mouse é complicado, vou tentar fazer de novo o meu S. Vou conseguir sozinho, hein? Show! Agora foi. Megacidade. Então, megacidade se refere a isso aqui. A maioria das megacidades, elas se encontram no mundo subdesenvolvido por vários fatores, tá? Principalmente pelo aspecto do processo de urbanização. De uma forma geral, obviamente, existem peculiaridades, existem características, né, específicas de cada região. Uma das características muito fortes, né, da urbanização dos países subdesenvolvidos foi a rápida, né, o rápido êxodo, o intenso êxodo rural. Então você tem um fluxo muito grande de pessoas que deixaram o campo, seja pelas dificuldades no campo, pelo desemprego causado pela chegada das máquinas, pela falência, né, pela chegada dos grandes investimentos, pela lógica de políticas negligentes no campo, pelo histórico de exploração, de dominação, seja pela atração dos investimentos na cidade, né, criando empregos nas fábricas, né, no dinamismo de um comércio, na oferta de serviços. E esse fluxo migratório, ele não vai ser bem distribuído entre as cidades. Pelo contrário, ele vai se concentrar num pequeno número de cidades, né, gerando um processo de forte metropolização.
A essa característica de uma péssima distribuição dessa população e uma grande concentração em um pequeno número de cidades recebe o nome de macrocefalia urbana. É uma das grandes características, tá bom? E pegando dentro desse aspecto do mundo subdesenvolvido, as cidades asiáticas, sobretudo do sul e do sudeste, se destacam em números de megacidades. Primeiro, lembrem-se, né, que o continente asiático ele concentra mais de 60% da população mundial. Certo? Então, isso a gente pode, né, ter como um pouco mais de detalhes sobre as megacidades, que elas são mais numerosas no mundo subdesenvolvido, por vários aspectos, e dentro desse mundo subdesenvolvido, muitas cidades do sul e do sudeste asiático, né? Obviamente, algumas latino-americanas, né, como cidade do México, como São Paulo, beleza? Como, né, Buenos Aires, mas a grande maioria vocês podem perceber que elas estão no sul e no sudeste asiático, beleza? Questão da FUVEST. Sobre as aglomerações urbanas mais populosas do mundo, conforme o gráfico acima, gente, isso aqui é importantíssimo, ó. Sempre que tiver isso aqui tem que ficar atento, tá? Porque eles podem estar chamando atenção para alguma coisa que não está sendo representada no gráfico. É correto afirmar que a maioria delas se encontra na Ásia. Show de bola, perfeito. A maioria está na Ásia. E dentre elas, predominam as localizadas em países e economias desenvolvidas, como, por exemplo, temos aqui, ó, Tóquio. Quando a gente fala, por exemplo, de Seul, capital da Coreia do Sul, nós temos aqui a discussão que eu falei para vocês. Muitos autores já consideram a Coreia do Sul do tipo norte, né? Países do tipo norte. É uma classificação que vem dos anos 80, esse conflito norte-sul, que já começa a entrar em desuso, justamente que ele não reflete mais a realidade atual, né? Então, muitos autores já trabalham com a ideia de que os tigres asiáticos de primeira geração, Coreia do Sul, Hong Kong, que hoje, né, foi novamente reintegrada à China, hoje não, né? Desde 97, ela foi devolvida pela Inglaterra. Então, Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, são países, né, e Taiwan, né, são países já classificados dentro dessa realidade do norte, tá? Beleza? E países, né, como a China são dificílimos de serem classificados. Ou em desenvolvimento, que é justamente a grande maioria. Então, pegando aqui porções principalmente da Ásia e da América Latina. Então, nós temos aqui o nosso gabarito. Gente, o que acontece? Eu utilizei a questão para tentar destacar algumas coisas, chamar atenção para alguns conceitos, para alguns pontos, mas era uma questão basicamente de interpretação, tá? Alguma dúvida sobre essa questão? Sobre a questão de número 4? Não? Então vamos lá. Questão número 5. Olha como essa questão da Universidade Federal do Paraná, ela pode trazer dificuldades. Primeiro, a gente precisa destacar aqui, ó, uma questão que traz dados, né, já obsoletos, né, dados já antigos, tá bom? E os dados estão se referindo a três países: Brasil, China, Estados Unidos. Legal? Nós temos aqui, então, 2 emergentes e nós temos um desenvolvido. De novo, a China é muito difícil de ser classificada, tá? Muito complicado classificar a China em vários aspectos. A China se destaca muito. Obviamente, né, isso aqui já não condiz mais com a realidade, tá bom? Mas vamos lá. Com base na tabela, isso aqui é fundamental. Então, você pode ter afirmativas corretas, mas que, se não tiverem presentes, né, na tabela, que a tabela permita, né, compreender, assim, não tem como marcar essa opção como gabarito, tá legal? E, ao mesmo tempo, somente os dados da tabela não são suficientes para chegar ao gabarito, porque deixa claro aqui pelo indicativo do comando, ó, conhecimentos em geografia. Então, é preciso que você tenha, né, certos aspectos de conhecimentos trabalhados talvez em outros capítulos ao longo da vida acadêmica de vocês, para você poder resolver a questão com bastante tranquilidade. Vamos lá, então, a correção. O índice de Gini, nós já vimos, né? Um pouquinho aqui na correção do capítulo 1, fiz uma revisão para vocês. Revela que a tradição liberal nos Estados Unidos se reflete numa desigualdade de renda mais elevada que a dos outros países selecionados. Então, olha só, quando a gente fala aqui do índice Gini, está aqui. Tá? Olha os Estados Unidos, 0,450.
Olha a China, 0,474. Olha o Brasil, 0,539. Você sabe que o índice Gini, ele vai de 0 até 1. E você sabe o seguinte, quanto mais próximo de 0, melhor. Quanto mais próximo de 1, pior. Então, consequentemente, quem está mais próximo de 0 são os Estados Unidos. Então, tá furado, tá legal? Segundo, né, que a tradição liberal traz outros aspectos importantes, mas no que não permita afirmar o que está dizendo aí. Então, nós temos aí vários equívocos na afirmativa A. A grande população da China torna difícil para esse país alcançar um IDH elevado, devido aos custos do sistema de saúde e educação. Então, isso aqui é uma falsa ideia, né? Inclusive, a gente pode relacionar até os neomalthusianos. Quer dizer que tem uma população gigante, então não é possível garantir sustento, alimentação digna, emprego, qualidade dos serviços públicos? Óbvio que não. Lembrando sempre que são os trabalhadores, as pessoas que produzem riqueza, certo? Então, olha só, nesse período de pandemia, a gente precisa entender que os trabalhadores produzem riqueza e são justamente os consumidores. Então, a grande dificuldade é entender isso, tá? Então, a China tem uma grande população, né, a maior do mundo hoje. Espera-se que, segundo os dados da ONU, a Índia ultrapasse a China como o país mais populoso lá por volta de 2027, tá bom? Mas hoje a China tem quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A Índia está chegando próximo a 1 bilhão e 300 milhões, mas o ritmo de crescimento vegetativo da Índia é mais acelerado, né? Mostrando que a China está mais avançada na transição demográfica. Prova disso que há 3 anos atrás a China abandonou a política de filho único, né? Passando para 2 filhos, de forma a manter uma oferta de mão de obra atrativa, né, para os grandes empreendimentos produtivos e mantendo-se por mais tempo numa fase da transição demográfica chamada de bônus demográfico ou janela demográfica. É onde você tem a maior parcela da população ofertada para as atividades econômicas, né? Então, são justamente aquela faixa da população que nós chamamos de população economicamente não dependente. É a população que faz parte da PEA, é a população que é ofertada ao trabalho, é a população que consome, é a população que paga impostos de uma forma geral, né, em grande parte, é a população que dá vitalidade econômica, ou seja, para se manter por mais tempo, né, nessa fase demográfica economicamente muito favorável. Tá? Mas outros aspectos gritam, né? Quando você pega, por exemplo, a renda per capita. Então, olha como isso interfere matematicamente no IDH. Você tem um segundo maior PIB, né? Um segundo maior PIB é o chinês, só perdendo para os Estados Unidos atualmente. Pela primeira vez esse ano, a China apresentou um processo de desaceleração em relação aos anos anteriores, que desde o início, final dos anos 70, início dos anos 80, a China cresce sempre positivamente em termos econômicos, tá? Isso gera problemas, né? Porque você pega um PIB muito elevado, obviamente, mas você também tem uma população monstruosa. E quando você faz o cálculo matemático, obviamente, isso atrapalha no ranqueamento da Índia, né? Obviamente, isso, tá? Olha só, os Estados Unidos possuem maior PIB, tá certo, em virtude de um volume de suas exportações de alta tecnologia. Então, de fato, né, nós temos produtos de maior valor agregado que, dentro de uma relação de balança comercial, pesa bastante favoravelmente. E das remessas de lucros das empresas multinacionais desse país para as suas sedes. Ou seja, por exemplo, empresas dos Estados Unidos, a Coca-Cola, vem para o Brasil, explora, ganha, né, riquezas e uma parcela bem significativa volta através de remessas de lucro para a sede, tá certo, né? Mas a gente não pode esquecer também do capital financeiro. O controle do capital financeiro, ou seja, os grandes agiotas internacionais, grandes instituições financeiras sediadas nos Estados Unidos é extremamente importante. O domínio de patentes tecnológicas, né? A grande influência geopolítica dos Estados Unidos, que inclui, né, uma grande presença bélica no mundo, tudo isso para garantir seus interesses econômicos das suas empresas, tudo isso deve ser colocado no conjunto da obra, né, para justificar o PIB dos Estados Unidos, entre outros fatores, de uma população gigante também, né, o terceiro país em termos populacionais, a grande atração migratória,
certo? A grande atração de investimentos. Então, a gente pode falar de vários fatores, tá bom? É sempre bom falar de geopolítica, né? A grande influência política, a grande influência econômica, a grande influência militar dos Estados Unidos também pesam bastante nessa realidade econômica, de liderança econômica mundial, tá? Em termos de PIB, obviamente. Só que você consegue extrair isso da tabela? Difícil, né? Bacana. Mas, Rômulo, tá aqui, ó, com base nos seus conhecimentos de geografia. Né, com base nos seus conhecimentos de geografia. Mas você não consegue extrair isso na tabela. Certo? Você não consegue extrair. Você, de fato, tem um PIB, é o maior, né, entre os 3 países. Aqui já está passando da casa atualmente dos 20 trilhões. Já está passando da casa dos 20 trilhões. Certo? Mas você não pode falar com base nisso. Embora possua o segundo maior PIB, o elevado contingente populacional da China implica numa renda per capita baixa, quando comparada a países como os Estados Unidos, refletida no seu nível de desenvolvimento humano. Obviamente, se o IDH utiliza renda nacional bruta per capita, escolaridade, expectativa de vida, essa conta matemática vai interferir sobretudo aqui, ó, na renda, na hora que fizer, né, o cálculo matemático, e isso vai alterar o conjunto, né, do IDH. Obviamente, tá bom? Certinho? Então, nós temos essa situação a ser debatida. A comparação entre Brasil e China mostra que o crescimento do PIB não tem efeito sobre o IDH? Tem efeito sim. Por quê? Nesse momento dessa questão, gente, o PIB per capita era utilizado. Hoje é a renda, né? Mas não importa. Quando você fala, tá aqui dentro, ó, renda. Então, importa sim. Tá legal? Então, com base, né, nessas análises, a gente pode perceber que a questão da Universidade Federal do Paraná, ela traz, né, discussões, debates, questionamentos, certo? E, de fato, os alunos devem ficar em dúvida com relação a essas duas, tá bom? Eu falo para vocês que a dificuldade da C está justamente dizendo aqui, ó, com base na tabela, foge, né, dessa proposta, tranquilo? E, ao mesmo tempo, aqui meio que está fechando, né, em virtude do volume de suas exportações, não somente, nós temos vários outros fatores que justificam a primazia em termos de PIB mundial por parte dos Estados Unidos. Tá legal? Então, é uma questão de fato polêmica, uma questão que merece algum tipo de análise, algum tipo de questionamento, mas as questões polêmicas fazem parte dos vestibulares, dos concursos, né? É importante que você consiga pular desafios, consiga pular um pouquinho de pegadinhas, tá bom? De prova. Alguma dúvida em relação a 5? Não? A 6 nós já fizemos, né? A 6 nós já fizemos. Vamos agora para 7. A fome não é um problema técnico. Obviamente, não é um problema conjuntural, é um problema estrutural, pois ela não se deve à falta de alimentos, né? Se dependêssemos dos alimentos, nós temos alimentos para atender quase o dobro da população. Então, por que a FAO, o organismo da ONU ligado à agricultura e alimentação, afirma que quase 1 bilhão de pessoas acordam todos os dias sem saber se vão conseguir comer? Então, a gente está falando da insegurança alimentar. Em algumas regiões do globo, isso grita, né? A questão da fome é um dos aspectos, né? Assim, que é injustificável numa realidade produtiva técnica que nós temos hoje, uma capacidade de produção absurda. Então, o que explica a fome no mundo? Vários aspectos, né? A grande lógica é a desigualdade, né? Desigualdade mundial. Lembre-se que alimento é uma mercadoria, então, para você ter acesso a essa mercadoria, você precisa ter recursos, né, econômicos para adquiri-la, tá bom? Obviamente, uma sociedade de consumo, né, interfere dentro dessa lógica, um desperdício absurdo. A gente pode falar também de um processo de desestruturação produtiva a partir de um modelo agrícola voltado a commodities, voltado, né, a monoculturas de exportação, voltado a atender interesses mercadológicos. Muitas vezes o que nós compramos são produtos transformados. Então diminui-se cada vez mais o nosso consumo de alimentos in natura, aumentando o número de alimentos industrializados e com isso o valor muito mais, né, mais elevado, o que dificulta ainda mais que parcelas significativas da população tenham acesso a esses alimentos.
Então a gente tem, né, a lógica de desestruturação produtiva através de guerras, conflitos, obviamente até mesmo questões naturais interferem, né? Então se a gente falar, eu falei para vocês sobre essa semana, né? Alguns de vocês possivelmente já devem ter visto o vídeo sobre agricultura de jardinagem processada no sul e sudeste asiático, que é um modelo agrícola que depende muito das condições ambientais, sobretudo pelas monções. Então quando as monções, né, as chuvas de monções, elas atrasam muito, adiantam muito, isso interfere na produção total, interfere na produtividade, que vai interferir no volume total de produção. Isso pode gerar fome. E se a gente está falando de uma região de uma população gigante, isso vai trazer fome para uma parcela significativa dessa população em termos absolutos, tá bom? Eu queria que vocês guardassem, gente, aquelas duas frases que eu falei para vocês durante quase todas as aulas. O avanço do processo de globalização significou também o avanço das desigualdades entre países, regiões e pessoas. E, consequentemente, se aumenta a desigualdade, aumenta aspectos relacionados ao subdesenvolvimento, entre eles a insegurança alimentar. Tá bom? A fome e a miséria. Legal? Gente, dá uma lidinha aqui, ó. Eu sempre peço para vocês lerem a fonte. Geografia da riqueza, fome e meio ambiente. Tá? Olha como isso vai estar falando, né? Auxiliando aqui na resolução da questão. O texto demonstra, de novo, o texto demonstra. Se não tiver no texto, você não pode marcar. O problema alimentar não é matemático, não é a falta de alimentos. Apresentado tem uma dimensão política e o neoliberalismo aprofunda essa lógica, né? A pedido que você gera uma maior desestruturação produtiva, onde você diminui ainda mais a participação do Estado na esfera econômica, trazendo um aprofundamento da pobreza, da miséria, do desemprego, que obviamente vai ser refletido também na fome. E está associado, certo, a um padrão de distribuição de renda, ou seja, a desigualdade. Olha aqui. Beleza? Olha aqui. A relação entre riqueza e fome. Legal? Beleza? Eu só queria chamar a atenção nessa questão para falar um pouquinho, ó, crescimento da população mundial. Isso aqui é uma visão neomalthusiana, que a gente vai estudar no capítulo de população. Aquele grupo, né, que vai defender a tese, principalmente vai ganhar corpo no pós-Segunda Guerra Mundial, um grupo de pensadores, vão defender a tese seguinte, cara, aí, o desenvolvimento, a fome, a miséria, os conflitos é fruto do crescimento populacional. Então você pode perceber onde que nós temos o crescimento populacional mais avançado? No mundo subdesenvolvido. Então, cara, esses países só vão conseguir superar o subdesenvolvimento se eles controlarem a sua população. Não tem como gerar riqueza para todo mundo, não tem como administrar todo mundo, né? Eles vão relacionar, então, o crescimento populacional como responsável pela pobreza, pela miséria e pela guerra. Obviamente, galera, essa doutrina, essa visão, não tem nenhum tipo de embasamento matemático científico, né? Nunca na história nós tivemos uma produção de alimentos que não desse matematicamente para atender a população. Então, por isso que nós temos, né, um destaque da teoria reformista ou marxista que vai ter um outro olhar, né? Enquanto os neomalthusianos defendem métodos contraceptivos, cara, os marxistas vão falar o seguinte, cara, a culpa do crescimento populacional é a desigualdade. Então, repare a inversão de pensamento. Enquanto os neomalthusianos falam que a pobreza é fruto do crescimento populacional, os marxistas vão dizer que o crescimento populacional é fruto da pobreza, da miséria. E a gente vai ter respaldo científico, né, no pensamento da teoria reformista marxista. Se a gente pegar, por exemplo, os dados, né, de natalidade, de fecundidade em áreas pobres, cara, por uma menor inserção da mulher no mercado de trabalho, maior pobreza, maior dificuldade de acesso a métodos contraceptivos, né, por menor acesso à educação, à cultura, as taxas de fecundidade são muito mais elevadas, né? Então eu queria chamar a atenção para vocês para esse item D aqui, tá bom? Beleza? Alguma dúvida?